Eu quero pedir desculpas por uma longa ausência, eu tive um problema na família de doença, mas estou retornando. E eu quero retornar com um conto que foi muito pedido para que eu faça uma resenha, que é O Alienista, de Machado de Assis. Vamos começar pelo termo alienista. O que significa alienista? Alienista é o médico que cuida de alienados mentais. Eu sei que a gente usa um pouco no nosso dia a dia esse termo, a gente fala fulano é um alienado, quando a gente quer dizer que alguém é fútil, que alguém não compreende a realidade em que vive. Nós pegamos esse termo da medicina, o alienado mental. Então, é um louco, né? O Alienista, ele não é um romance e sim um conto. É um conto grande, tem cerca de 100 páginas, mas é um conto. Alguns críticos literários dizem que ele é uma novela. Eu não concordo com essa designação. Eu prefiro a designação do próprio Machado. Machado disse que O Alienista é um conto. Como é que nasce O Alienista? Ele é publicado pela primeira vez no século XIX em uma antiga revista carioca chamada A Estação. E depois de muito tempo, ou depois de algum tempo, o Machado resolve juntar alguns contos seus que tinham saído em diversos periódicos num único volume chamado Papéis Avulsos, que é este aqui. Eu já mostrei para vocês essa coleção, que é uma coleção muito antiga, você só encontra em sebos, é de antes de eu nascer, mas que eu gosto muito, porque tem algumas falas do Machado, né? Então, no prefácio dessa edição, o Machado diz que os escritos, né, os contos, eles são avulsos, mas eles não são completamente estranhos, como passageiros em uma hospedaria, mas que, pelo contrário, ele diz que esses seus contos, esses seus escritos, são pessoas de uma só família que a obrigação do pão fez sentar à mesa. Então, o que ele está dizendo? Que ele já ganhou pelo conto quando foi lá publicado em jornal, mas na hora que junta em revista, em livro, na hora que junta em livro ele vai ganhar novamente, vai render frutos ao seu autor. Esta é a necessidade do pão a que Machado se refere. O Machado, meio que se desculpando por ser um conto e não um romance, ele diz que quando a gente escreve um conto, né, o tempo escoa-se, né? A gente nem se dá pelo esse tempo quando a gente lê um conto. Então, o próprio Machado entendia que o conto ele era um entretenimento que fazia o tempo passar mais rápido. Como alienista, ele cai em muitos vestibulares, em muita prova, eu vou contar a história inteira e fazer uma pequena análise do alienista, tá? Então vão ter spoilers. Do que se trata o alienista? O alienista é a história do médico Simão Bacamarte. O Simão Bacamarte, ele era de uma família rica, ele vai estudar na Europa medicina, mas ele podia ter ficado lá, já era um médico conceituado na Europa, mas aos 34 anos ele resolve voltar a Itaguaí, ao Brasil, né, e clinicar em Itaguaí, que era uma pequena cidade perto da cidade do Rio de Janeiro. O Bacamarte, ele era um estudioso da ciência, ele se dedicava a isso de corpo e alma. E aos 40 anos, o Simão Bacamarte resolve se casar com Dona Evarista. No próprio livro é falado que a Dona Evarista não era uma mulher nem bonita, nem feia, mas que o Dr. Bacamarte se casou com ela porque ela tinha uma boa estrutura física e podia lhe dar bons filhos. O problema é que a Dona Evarista não conseguiu engravidar. E aí o Bacamarte então começa a estudar profundamente os problemas da fertilidade, da não fertilidade da sua esposa, né? Ele escreve para muitas universidades estrangeiras
para solicitar estudos, e ele chega até a recomendar para Dona Evarista uma dieta exclusiva de carne de porco, que ele tinha visto lá em algum estudo, para ver se a sua mulher engravidava. Mas nada deu resultado. Essa não gravidez da Dona Evarista é uma frustração para o Bacamarte pai, mas é uma frustração maior para o Bacamarte médico, porque ele se considerava um bom médico e ele não conseguiu, então, ajudar a sua esposa num problema que ele entendia como sendo um problema físico, que a medicina poderia solucionar. E aí, frente a essa grande decepção, ele resolve se dedicar de corpo e alma, então, aos seus estudos médicos. Ele percebe, então, que no reino todo, por que eu estou chamando de reino? Porque o Brasil, naquela época, ainda era uma monarquia, ainda era um reino, não havia nenhum médico especializado em doenças mentais. E ele resolve se dedicar, então, a esse ramo da medicina. Naquela época também não tinha em Itaguaí, Itaguaí eu já disse, era uma cidade bem pequenininha, não tinha um manicômio. Significava que não tinha loucos? Não, claro que tinha loucos. Os loucos eram, se fossem loucos mais violentos, eles eram trancados em casa pela família e pronto, sem qualquer tratamento. E se fosse louco manso, vida que segue, vai pra rua, fala as bobagens e tá tudo certo. Então, o Simão Bacamarte, ele resolve construir uma clínica de loucos em Itaguaí. Ele vai à Câmara dos Vereadores e faz uma solicitação para a construção, e ele defende a ideia com tanta convicção que o seu pedido é aceito e a Casa de Loucos acaba sendo construída. Como todas as janelas desse manicômio elas eram verdes, o manicômio passou a se chamar Casa Verde. Esse foi o nome do manicômio. Então, a partir daí, Itaguaí já tem a sua Casa de Orates. Por que eu estou falando Orates? Porque aparece essa palavra no livro, é uma palavra que a gente usa muito pouco, então é importante que você saiba que Orate nada mais é do que um sinônimo de louco, de maluco. Então, Casa de Orates, Casa de Loucos, tá? Então, isso é bem importante você guardar. Então, o Simão Bacamarte começa a estudar a loucura. Ele tem um amigo, que é um boticário, chamado Crispim Soares, que ele vai contando as conclusões que ele vai chegando. O que é um boticário? Um boticário é um farmacêutico, um botânico, né? Daquela época, falava-se boticário, né? E com então a inauguração da Casa Verde, loucos das cidades vizinhas, onde também não tinha manicômio, começaram a ir para a Casa Verde, e a Casa Verde recebe então vários pacientes. O interessante é que não apenas os loucos com deficiência mental chamam a atenção do Simão Bacamarte, mas também outros tipos de louco. Por exemplo, a gente usa muito o termo louco, fulano está louco de amor. Para o Bacamarte, ele ia estudar o que é uma pessoa louca de amor. Então ele começa a estudar as palavras que as pessoas usam, os gestos, né? Além, claro, dos medicamentos e todos os meios curativos que ele está preocupado em utilizar na Casa Verde, né? E isso passa a ser o centro da existência do Simão Bacamarte, que cada vez fala menos com a Dona Evarista, sua esposa. A esposa reclama, né? Ela quer mais atenção, e o Simão Bacamarte manda então a Dona Evarista passear no Rio de Janeiro, que era uma coisa que ela queria muito, e com a ida dela para o Rio de Janeiro, ele consegue se dedicar ainda mais às suas pesquisas científicas. Ele passa a andar pela cidade fazendo perguntas, querendo entender o comportamento das pessoas. E um belo dia ele chama o boticário, o Crispim, e o padre da cidade, que é o Vigário Lopes, né? E ele diz que ele tinha uma nova teoria
e que a loucura era um estado muito maior do que ele tinha imaginado. E se a loucura era um estado muito maior, significava também que havia muitos mais loucos do que ele imaginava. E que ele tinha percebido que os limites entre a razão e a loucura tinham que ser muito bem delimitados, porque se não fosse, aquela pessoa era louca. Se escapasse um pouquinho a razão para o Bacamarte, aquela pessoa já seria louca. Então, que ele faz, né? Com essa teoria na cabeça, ele vai recolhendo ao manicômio à força muitos habitantes de Itaguaí. Vou dar um exemplo. Tinha um milionário, o milionário era chamado Costa, e o milionário, por exemplo, era uma pessoa generosa que dava muito dos seus bens. O Bacamarte achava que uma pessoa que dá seus bens é louca, então ela devia ir para o manicômio. A prima desse milionário, a prima do Costa, foi lá no manicômio reclamar, falou: não, meu primo não é louco, ele é uma pessoa generosa. O que o Bacamarte faz? Interna a prima também. Então ele começa a internar tudo que ele considera que escapou à normalidade, né? Nós sabemos que ao longo da vida, em muitos momentos, nós perdemos um pouco a razão e a gente se desequilibra. Para o Bacamarte, aqueles momentos em que a gente se desequilibra podem ser considerados loucura, né? Então, as pessoas respeitavam muito o Bacamarte no Itaguaí e não ousavam desconfiar do diagnóstico dele. Se ele achava que a pessoa era louca, os outros acreditavam. Então, os loucos de amor, todos os loucos, as pequenas loucuras do dia a dia, o Bacamarte internava a pessoa. E em pouquíssimo tempo tinha muita gente já internada na Casa Verde. E as pessoas, então, depois disso, começaram a perceber que tinha algo errado. Por mais que elas acreditassem que o Simão Bacamarte era um médico com credibilidade, tinha alguma coisa esquisita. A dona Evarista, nesse meio tempo, ela volta do Rio, o Padre Lopes conta para ela de todas aquelas internações e ela fica espantada com o marido. Como assim, né? Tantas pessoas ficaram loucas em tão pouco tempo. Enquanto eu fui lá no Rio de Janeiro passear, como é que apareceram tantos loucos? Mas o Simão, ele não ouvia ninguém, ele achava que ele estava certo e que o resto estava errado, porque as pessoas eram loucas, né? Bem, as internações continuaram até o momento que o barbeiro da cidade, o barbeiro Porfírio, ele cria coragem, ele reúne ali umas 30 pessoas e eles vão todos lá na Câmara dos Vereadores pedir o fechamento da Casa Verde. Os vereadores falam: imagina, não vamos fechar casa nenhuma. Só um vereador, o Freitas, ele fala o seguinte: se tantos homens, em que supomos juízos, são reclusos por serem dementes, quem nos afirma que o alienado não é o alienista? Então, pela primeira vez, ali alguém em voz alta pensa, né, reflete sobre o estado mental do Simão Bacamarte. E aí, já que os vereadores não concordaram com eles, o grupo ali do barbeiro, do Porfírio, resolve marchar até a Casa Verde para pedir o fim da Casa Verde. O alienista recebe ali os revoltosos na varanda e diz que ele não tem que dar satisfação nenhuma dos seus atos a leigos. Ele é um médico e aqueles ali não entendem nada de medicina. Isso faz com que aquela multidão fique muito agitada, é chamada a guarda, mas para surpresa de todos, uma parte da guarda se junta aos rebeldes. E quando a metade da guarda percebe isso, ela não vai ser contra os seus colegas soldados. Então se unem todos, vão todos à Câmara dos Vereadores, destituem
os vereadores e o barbeiro Porfírio assume o governo da vila. Para surpresa do alienista e do resto da cidade, o Porfírio diz que ele não quer destruir a Casa Verde, mas ele quer só que o alienista solte alguns daqueles presos que não estão loucos, são pessoas normais. O Bacamarte fala, bom, eu vou pensar sobre isso e amanhã eu te dou uma resposta. Só que no dia seguinte, o vice-rei sabe daquela revolta que teve em Itaguaí e ele manda uma força para Itaguaí para restabelecer a ordem. E o Porfírio, então, deixa de ser o governador ali da vila. E o que faz o Bacamarte? O Bacamarte interna o Porfírio e interna inclusive o Crispim, o seu amigo, porque o Crispim também tinha se passado para o lado dos revoltosos, percebendo que o Simão Bacamarte estava fazendo uma coisa que não era uma coisa normal. E o Bacamarte, então, com o apoio do vice-rei, coloca todo mundo que foi contra ele na Casa Verde. E a partir daí, ele não para mais, ele vai internando todo mundo que reclama que ele está fazendo muitas internações. Inclusive, ele interna a Dona Evarista, a sua esposa. Um belo dia, para surpresa da população, aquela pouca população que ainda não tinha sido internada, o doutor Bacamarte manda à Câmara dos Vereadores um ofício dizendo que ele tinha verificado que 4/5 da população de Itaguaí estava internada na Casa Verde e que, diante desses números, ele era um cientista sério, ele revira a sua teoria e que ele tinha que admitir como normal e exemplar o desequilíbrio das faculdades e que, portanto, ele iria soltar as pessoas que estavam no manicômio. Então, o que dizia agora a nova teoria? Que os loucos eram justamente aqueles que em nenhum momento da vida tinham algum desequilíbrio e que quem deveria estar internado, quem deveria ser o louco, eram esses. Então, os mais perfeitos, aqueles que tinham uma força moral muito grande, que era agora, pela nova teoria do Bacamarte, o loucos. Então ele começou a internar essas pessoas. Ele internou a esposa do Boticário, do Crispim, que ele considerava uma pessoa de perfeição moral. Ele internou o Vigário Lopes, o padre ali da cidade, que ele também considerava uma pessoa de alto padrão moral e que poucas vezes ou nunca se desequilibrava. E qual que era a terapia? Ele tentava corromper essas pessoas, o Bacamarte. Quando ele conseguia corromper, achava ali uma fragilidade, corrompia essas pessoas, ele dizia então que essas pessoas estavam curadas e que podiam ir embora da Casa Verde. Então, em 5 meses, não tinha mais ninguém, porque eram poucas as pessoas que eram perfeitas moralmente e aquelas poucas também cediam a alguma tentação que era o seu meio de curar. Um belo dia, ele chama os amigos e ele pergunta para os amigos qual é o defeito dele. E os amigos dizem, não, você não tem nenhum defeito. Ele fala, bom, então eu também sou louco, então eu me auto-interno. E ele se auto-interna na Casa Verde. Como ele era um modelo de perfeição, né, e ele não consegue se curar. E então, em poucos meses, ele morre. Em 17 meses, ele morre internado. O que está mostrando o alienista para nós? Que você não pode ser perfeito em uma sociedade imperfeita. Se você é o perfeito, você é o louco. Então, essa história traz um retrato apurado da sociedade, mostra como a nossa sociedade ela não é perfeita, como nós temos aquele ditado antigo, né, de médico e de louco todo mundo tem um pouco, e é isso mesmo, não tem ninguém que jamais durante a vida toda não teve um momento de desequilíbrio em virtude de uma grande dor ou de uma grande raiva, né?
A imperfeição, ela é própria dos homens e por isso ela é própria da sociedade. E o Machado mostra também que essa linha entre o equilíbrio e o desequilíbrio é uma linha muito tênue e que não é difícil qualquer pessoa ultrapassar essa fronteira, mas nem por isso a gente deve considerar naquele momento de raiva, naquele momento de dor, que essa pessoa seja louca, porque isso é próprio da natureza humana. A perfeição, ela não existe. Então, essa é a história do alienista. Eu acho que o alienista, então, é um bom exemplo dentro da obra do Machado de Assis, que mostra, né, através de uma história ficcional, através de uma ficção, não existe a Casa Verde, não existe essa história, né, uma ficção, como que os homens enxergam os próprios homens. E como muitas vezes esse olhar, ele se sobrepõe à realidade. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que muitas vezes é mais importante para a sociedade parecer do que ser. Ou então, não basta ser, tem que também parecer. As pessoas têm que olhar para alguém e formar uma opinião. Todo mundo faz isso. Então, é essa discussão que o Machado está fazendo com o alienista, né? Como a percepção muda, como as pessoas enxergam as outras pessoas. Isso é uma coisa que aparece na obra do Machado. Aqui no vídeo, aqui no canal, nós temos um vídeo que também fala disso, que é o conto O Espelho. Se você não assistiu, vale assistir para ele. Como esta é uma preocupação machadiana, como ele pensa nesse parecer, né? Parecer para os outros, parecer para a sociedade. Para você fazer uma boa prova, você tem que saber também que o conto é da fase realista de Machado. Não podemos esquecer que Machado começa na fase romântica, mas depois ele passa à fase realista. O alienista, então, é uma crítica à sociedade, tentando trazer a discussão do que é o normal e do que é normal, e tem como característica também a análise psicológica, tanto dos personagens como da sociedade. Machado não quer apenas contar uma história, ele quer analisar as pessoas e a sociedade em que ele vive. Para isso, ele se utiliza daquele narrador onisciente, que é o narrador em terceira pessoa, aquele que está em todos os lugares da história, aquele que tudo vê, aquele que tudo escuta. É isto. Se você quiser ler a resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Mais uma vez, eu vou pedir a vocês que se inscrevam aqui no canal, podem mandar pedidos de resenha. Agora, voltando à normalidade, nossos vídeos voltam a serem semanais e eu vou ter um grande prazer em atender o pedido de vocês. Mais uma vez, desculpa pela longa ausência e até o próximo vídeo.